Arianos e arianas. Bora lá, amados, conferir o que temos aqui? Você tá aqui com a gente no Júpiter Tarô? Eu sou a Raquel Barros e o oráculo dos seres da floresta e elementais vem entregar na sua esteira a espiritualidade. O que mais que a gente tem aqui? Qual é o elemento a ser trabalhado para os próximos dias, queridos? O que a gente tem por aqui? O que a gente tem? Elemento ar na cigana. Muito interessante. Vamos ver o que temos por aqui? Queridos, vamos agora à nossa mesa plena, nossa mesa completa. Então, já vem se conectando, vem trazendo para a mesa as suas questões, aquilo que você precisa de uma recomendação, uma orientação, um direcionamento, um alerta, talvez até. Vamos ver o que a espiritualidade tem? Foram bem intensas, né? As leituras diárias de umas semanas para trás aí. Bora lá para a gente conferir o que temos por aqui. Bora lá, bora lá, bora. Volta para cá. Tá indo assim, não. Bora lá. Já abre assim, né, meus amados? Muito importante te lembrar. Tudo o que você precisa saber sobre essa leitura coletiva e sobre os nossos serviços tá bem explicadinho para vocês aqui na descrição do vídeo. É só clicar na palavrinha mais, que tá aqui logo abaixo, e você já tem todas as informações necessárias, tá bom, meus queridos? O que mais que a gente tem? A intensidade de arianos e arianas. O que mais que nós temos por aqui? O que mais que nós temos? A carta da justiça tá aqui, tá? Adoro essas movimentações planetárias. Tá aqui, tá a carta da justiça, meus amados. É o seguinte, queridos e querida. Vamos lá. Você vem precisando defender algumas ideias e alguns projetos seus aí? Aqui vem muito forte pra gente assim. Tanto questões pessoais, profissionais, a movimentação que a gente tem aqui é do seguinte: você precisou defender e vem defendendo com unhas e dentes algumas coisas que são importantes para você, gente, de relacionamento a projetos financeiros, tá bom? O que nos diz é que é assim, queridos, apertem os cintos, o piloto não sumiu, mas você vai precisar dar mais uma estirada nisso, porque sabe que informação que tem pra gente aqui? Uma grande expansão naquilo que você está almejando, desenhando, mas que vai exigir de você como se fosse um último esforço para muito além do que você está acostumado. Então vamos lá, que não é nenhuma tragédia. Imagina, vou dar um exemplo, que você é muito tímido, você é uma pessoa muito introspectiva, e você tem boas ideias, você falou com umas pessoas ali da tua proximidade e tal, e elas, ai, que legal, nossa, isso dá samba, isso dá um bom negócio, assim vai funcionar, assado. Tô dando um exemplo prático aqui, tá certo? Simples, mas prático, traz para dentro do teu contexto. E vamos supor que os meios, as conexões das quais você dispunha, elas já foram todas acionadas. Aí alguém te fala assim: olha, fulana, fulano, fala sobre isso com tal pessoa. E essa tal pessoa, ela tá num universo distante do seu. E isso vai te tirar da zona de conforto. E você vai precisar dar esse passo. Vai precisar dar esse salto de fé, eu diria até. Você entende? Então esse é o maior esforço, mas também, amados, vem como um esforço final. Você será desafiada, desafiado, isso pode ser para relacionamento, como se você tivesse feito muitos esforços e agora é a decisão final que você vai precisar tomar. Agora nos fala assim, de grande expansão, de muita alegria, muita alegria. Só toda arrepiada. É uma carta que nos fala de uma sensação enorme de bem-estar, de realização, de leveza, de alegria, meus amados. Olha só, a gente tem, tá vendo que eu falei que você vai ter excelentes respostas? A gente tem o 6 de paus, que é o cavaleiro voltando vencedor da guerra e sendo recepcionado no seu reino com honrarias. Essa aqui é a clave da vida, que tem o fogo da vida aceso na ponta. Ou seja, muitas vitórias para você. E é importante te lembrar uma frase que a gente sempre usa: no novo, haja como novo. Porque eu tenho a carta da morte aqui. A carta da morte, ela vem falar dos encerramentos necessários. Mas eu diria para vocês que é muito mais... tá me vindo muito forte, assim, relacionamentos que já não te levam para lugar nenhum. Então, assim, eu não tô obrigada com a pessoa, ela não me fez nenhuma malvadeza, nenhuma perversidade, nada disso. Mas já são relacionamentos que não me levam adiante. Porque a gente sente aqui, vamos ver o que vem na segunda esteira, mas a gente sente aqui, assim, a pessoa chegou num determinado lugar e para ela aquilo tá bom.
E aí ela vê você em movimento, e o seu movimento é um incômodo para ela. Então, rola uma energia de interferência. Mas a gente chama, tenho uma amiga maravilhosa, foi uma das minhas primeiras professoras de yoga já há mais de 20 anos, e ela diz interferências adversas. É um jeito de falar bonito, né? De uma energia espiritual que não é muito legal na nossa vida. Então aqui fala disso, mas é com muita sutileza, porque você tem histórias muito bonitas com essa pessoa, uma já segurou a onda da outra em vários momentos, mas aqui fala de encerramentos. E você em muita prontidão para viver o novo. Porque esse coração, amados, ele vem falar, olha, ele está junto com o Lírio e com o Jardim. Ele vem falar de uma alegria tão grande. São boas notícias. Eu diria a você, são excelentes notícias. Sem medo de exagerar com a palavra aqui. Excelente, tá? Porque a gente tem justiça aqui. De novo, as duas juntas. Essa justiça com essa justiça aqui. Então, a gente tem, de novo, a energia de Xangô duplicada aqui. Ao mesmo tempo que tem um convite de equilíbrio da balança, tá certo, amados? Então, fala da sutileza, de realizar os cortes necessários com sutileza, e tá vindo um toque aqui para vocês que eu não sei, acredito que não seja para todos, mas tá vindo, quando você tem espiritualidade cigana, amados, tá falando do seguinte aqui pra gente. Embora esteja falando de espiritualidade, é um assunto e um aconselhamento bem prático para vocês. Se vocês têm estado afobados por respostas que chegarão. Agora aqui tem a orientação, lembra que a cigana é uma negociante. E uma negociante, o arquétipo da negociante que enxerga longe. Aqui está falando que é muito importante você estar em contato com a tua espiritualidade para você não sair de maneira esbaforida aí fazendo coisas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você está fazendo aí um trânsito de carreira, está saindo de um lugar para o outro. E aí você já está fazendo uma migração porque você está a fim de tirar o pé do acelerador. Mas vamos supor que você entra num frenesi, né? Que a gente sabe que vocês são os conquistadores, realizadores. Você entra num frenesi e sem se dar conta, você volta a fazer o que você estava fazendo antes. Quando isso que você está começando novo é, antes de mais nada, para ter o prazer, para a tua alegria, para você ter tempo para você, para os seus, para as suas coisas. E se você não está antenado com o que é sagrado espiritualmente para você, você entra nesse frenesi doido de novo. Tá certo? Por isso você tem esse coração resplandecente aqui. Deixa a tua alma te guiar. Há uns 10 anos atrás, uma pessoa falou assim para mim, faz muitos anos isso numa consultoria. Ela falou assim, Raquel, você devia parar de usar a palavra alma, porque isso não pega bem no ambiente corporativo. Gente, tua alma é a tua essência. Não existe guiança mais assertiva, mais poderosa, mais potente do que a tua alma. Então aqui a espiritualidade é o que está dentro de você. A tua espiritualidade pode ser você andar descalço no quintal da tua casa, pode ser você tomar um solzinho da manhã, pode ser você estar num templo, pode ser você estar se dedicando a alguma coisa. Cada um tem a sua. Agora aqui nos diz, esteja conectado com o que é sagrado para você, porque você tem a justiça e ela vem te chamar para o equilíbrio dos pratos. É o que está no mundo, mas também o que está dentro de mim. É preciso que haja um equilíbrio entre essas coisas. Tá certo, queridos? Bora para nossa segunda esteira, porque tá saltitante essa sua primeira esteira. O que a gente tem aqui? Para arianos e arianas. Te lembro, meus amados, da importância para nossa casa aqui, Júpiter Tarô, de quando você deixa o seu like, se inscreve aqui, de quando você recomenda, compartilha o nosso canal, tá bom, queridos? O que mais que a gente tem? Que mais? Que mais? Que mais? Gosto dessas duas energias e essas duas, como é planetário, minha gente. O que a gente conversou aqui? O que eu acabei de falar? As grandes associações, eu não falei, por isso que eu dei um exemplo. Tem alguém a quem você vai ter que se associar. Isso pode ser, inclusive, meus queridos, está vindo aqui, decisões sobre relacionamento que vocês vêm barrigando há tempo e vão tomar a decisão de morar junto, ou vão tomar a decisão de se afastar, porque a gente tem rupturas aqui. O que eu acabei de falar para vocês? Aqui vem ruptura de relacionamentos amorosos e relacionamentos afetivos. Então, isso é círculo social, é amizade, inclusive amizade longeva. Lembra que a ruptura não precisa ser a gente meter o pé no pinico e jogar o pinico na parede branca, tá certo, amados? Não, tá? Aqui a gente está falando de decisões internas, e acreditem, não há nada mais poderoso que uma decisão que você toma dentro de você. Nada. E eu acho que o lindo da decisão é o silêncio dela. Quando dentro de você toma uma decisão, isso é o efeito fora de você, é extraordinário. Então aqui a gente tem essa informação. Nós temos também,
a grávida e o ovo, porque um bebê é um ovo, né? Dentro da barriguinha é um ovo, na placenta e tudo mais, só não é a casquinha dura. Aqui, amados, tá falando pra gente do seguinte: aquele projeto que a gente conversou pode ser uma estabilidade financeira, pode ser um projeto novo, pode ser um trabalho novo, pode ser uma relação familiar mais saudável, mais pacífica, seja lá o que for que é importante para você. O oráculo ele não tem as métricas sociais, o que é importante para você é importante para ele, e é sobre isso que ele vem te entregar informação aqui. Aqui te pede o seguinte: esteja atento, atenta, porque essa resposta vem de maneira inusitada. Bora lá. Vamos supor que eu tô aí nos burego-dego, umas treta familiar brava. E eu já venho há tempo, eu queria tanto viver em paz, eu queria tanto viver em paz. Talvez eu possa fazer esse esforço, que a gente sabe que Ariano tem lá as histórias dele, né? Eu queria ter essa relação pacífica, porque, por exemplo, é tão importante para os meus pais, né? Essa convivência e tal. Eu gostaria de fazer um último esforço. Esteja atento, amados, porque a gente sabe que vocês são um pouco desatentos para algumas coisas. Então, esteja atento, porque aqui vem a raposa, muito nesse sentido de estar prestando atenção nas coisas. Um convite, por exemplo, vai ter um almoço na casa de fulano, é um convite que você jamais aceitaria, tá? E de repente você pode falar um sim. E desse sim, alguma situação se desenrola de maneira positiva. Desse sim, alguma conversa produtiva pode surgir. Porque eu tenho o chicote aqui e eu tenho a foice. Seja lá o que for, nada será mais como antes. Aqui na sua esteira tá claro. Não sei o que é, você leva aí para o seu contexto, seja lá o que for, tudo vai se modificar pelos próximos 40, 50 dias aqui, tá posto na sua esteira isso. Tá certo, queridos? E de maneira muito bonita, muito potente, muito intensa e o mais forte, muito verdadeiro. Cigana fala de inteligência emocional, tá? Antes de qualquer outra coisa. Elas falam dessa sagacidade, essa capacidade de observar a vida e fazer o melhor uso possível das coisas. Então, isso está posto para você. Tem orientações importantes aqui, amados. Aliança com torre vem falar, sim, de relacionamentos que se restauram, tá vindo muito forte velhos sonhos e projetos que voltam para a superfície e vão tomar um destino muito bonito, muito interessante. Fala de velhas relações que vão tomar um ar novo, pode ser nessa ruptura ou pode ser numa conversa franca, numa conversa adulta. Lembra que franqueza não precisa estar associada a casco, tá bom, amados? Tá? É sempre importante lembrar isso para touro, para Áries, né? Não precisa Sagitário, né? Pode ser na sutileza, pode ser na suavidade. Vamos absorver aqui algumas coisas lindas, tipo da turma de peixes, da turma de Libra. São exercícios importantes enquanto arquétipo, tá bom, amados? Então aqui a gente tem essa dinâmica importantíssima. O que mais que nós temos aqui? Ui, me arrepiei todinho. O que tem aqui que eu não vou? Eu transferi que vem. Amados, tá falando do seguinte aqui. Tem alguma dinâmica aqui, queridos, que olha o que tá vindo. Quando a gente está em contextos, né, do toma lá da cá, em relacionamentos, e aí é para todos os relacionamentos. Olha que lindeza de aprendizado que tá vindo. Pensa sempre que eu posso só achar que eu estou manipulando, mas na verdade eu também estou escravizada a essa situação. Lembra que tudo é um vínculo energético, tudo é um vínculo energético. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar tirando de alguém, algo de mim também está sendo tirado nisso, porque é minha energia que alimenta essa situação. Então, quando a gente está iniciado nos mundos magísticos, nos reinos, a gente passa a olhar essas coisas com extrema atenção, tá certo, amados? Seja lá o que for que está sendo importante para você, achar que você está levando, você está. Tem bastante atenção com isso, tá bom? Tem um convite aqui. Claro que não é para todos, mas, ui, me arrepiei todinha. Veio essa energia. Então, chicote e foice te convidam para rever, porque quero te lembrar que a foice fala da colheita. E em determinadas situações, a gente pode não gostar do que a gente está colhendo. Você tem energia de Xangô aqui. Lembra que não é uma energia a ser temida, mas como todas as potências da vida, é uma energia a ser respeitada. Então, tratos equilibrados é a liberdade que eu desejo e a liberdade que eu dou para o outro. O equilíbrio que eu quero no trato comigo, com a minha vida, é o mesmo equilíbrio, é o mesmo esforço que eu devo fazer para o outro. Então, se eu quero ser visto com compaixão, eu olho com compaixão também. É um exercício árduo, a gente vai atravessar a vida, né? As redes sociais vieram adoecer
a humanidade nesse momento, com esses, ai, acendeu um plug, estamos tudo zen, estamos tudo on. Não é verdade, amados. É um exercício constante, é para a vida toda, tá certo? É isso, amados, que a gente tem aqui. Bora ver das runas mágicas, qual é o aconselhamento prático que a gente tem para os nossos queridos diários. Que coisa linda, coisa linda. Qual é a runa mágica que vem para vocês? A lua! Amo! Amados, o seguinte, magia na vida, tá? Confirmando a questão da espiritualidade aqui, amados. Magia na vida. Matéria é bom, é importante. Aqui te pede a magia da alegria, magia. Aqui tá falando muito pra gente de você apreciar na tua própria vida. Primeira coisa, exercício de gratidão. Mas nem esses gratiluz aí não, tá, amados? Estamos falando de reconhecer a própria vida, reconhecer as coisas lindas, as sincronicidades que acontecem, porque vocês são grandes realizadores, a gente sabe disso, e não existe possibilidade de eu ser um grande executor, um realizador na vida, e eu não ter sincronicidade perfeita, tá bom? Então você tem um convite aqui para enxergar a magia da vida. Me vem muito forte, em virtude desses projetos e dessa justiça que a gente conversou aqui, amados, um olhar de aquilo que está oculto, mas sem nenhuma razão para se preocupar. Lembrando que o oculto é apenas algo que eu não conheço ainda, tá certo? Então, se dá liberdade para observar a magia da vida e vamos pisando no caminho e, inclusive, conscientes de que muito está oculto que nos vai ser revelado quando a gente vai trilhando novas histórias, quando a gente vai amadurecendo para perceber. Às vezes está oculto e já está aqui. A gente só não tem condição de entender ainda. Vem muito forte isso. Lembrando também que aqui está irradiando para vocês fortemente como as fases. Respeitem suas próprias fases, respeitem seus próprios processos e, mais do que nada, respeitem, antes de tudo, o tempo de todas as coisas. Como diz o guardião, que me ensinou de maneira tão preciosa, o tempo perfeito das coisas. Tá bom, queridos? Bora lá? Guardiã irradiada em guardiões e guardiãs de todos aqueles nossos lindos da égide de Áries. O que a gente tem para eles? Topo de deck. Posicionamento. Você tem permitido muitas invasões em seu terreno pessoal. Por isso, as coisas não estão indo bem. Todo posicionamento tem a força de um filtro nas relações familiares e sociais. Filtros são bons, necessários e te dão força. Quem te respeita verdadeiramente irá compreender. Filtros são bons, necessários e te dão força. Quem te respeita verdadeiramente irá compreender. Gente, só quem já precisou se posicionar sobre questões dolorosas, como diz a Elisama, né? As conversas difíceis, sabe como a gente se sente poderoso, mesmo que a gente fique assustado, fragilizado, o oculto que a gente estava falando, né? E agora, só quem já precisou fazer isso sabe a sensação de bem-estar que dá depois. Tá bom, queridos? Desejo para vocês esses posicionamentos, esses filtros, bater, eu chamo de levanta a estaca, bate, firma a estaca lá na frente, que é para mostrar onde é seu terreno. Aqui é meu e aqui eu vou gerenciar como é bom para mim. Tá bom, queridos? É isso. Deixo vocês com essa leitura. Por favor, se lembra do quanto é importante o seu like, a sua inscrição aqui para nossa casa Júpiter Tarô. Eu sou a Raquel Barros, é sempre um prazer ter você por aqui. Lembra de recomendar, compartilhar nossos conteúdos. Deixa o seu emoji, o seu comentário. A gente faz questão de responder todo mundo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande!